vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que de longe mais recebo tanto na DM quanto nos comentários do vídeo, que é o seguinte: o que eu devo fazer para me tornar um programador nos Estados Unidos? E como eu ainda estou estudando para minha prova de AWS, eu não queria repetir o tema do vídeo passado, então decidi compilar algumas perguntas que eu recebo frequentemente e decidi que eu vou responder elas aqui nesse vídeo enquanto eu saio para estudar um pouco aí e vou mostrando para vocês também. E no final, eu vou explicar direitinho para vocês o que você deve fazer para se tornar um programador aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força e não perder nenhum dos conteúdos. Se você gosta de programação, vida nos Estados Unidos, lifestyle, pode seguir aí que é sucesso. E agora que eu já falei o que eu precisava falar, deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Meu nome é Pedro, eu moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos e já trabalho como programador há 1 ano e meio. E se você está aqui nesse vídeo, eu imagino que você tenha a mínima vontade de morar fora, trabalhar fora e quer saber qual que é a melhor maneira para você conquistar isso. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta que eu mais recebo, que é o seguinte: eu preciso de faculdade para trabalhar nos Estados Unidos? E assim, existem algumas empresas que pedem sim que você tenha completado um bacharel dentro de algum curso da área de TI, pode ser Sistema de Informação, Engenharia da Computação, Ciências da Computação e alguns outros. Porém, existem muitas outras empresas que não estão nem aí para isso. Só que se você vai aplicar para uma empresa sem ter ido para a faculdade, eles vão esperar que pelo menos você mostre alguns anos de experiência para poder valer no lugar do bacharel, que você não tem. E eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando assim: e o ADS? As empresas aí contam o ADS? E cara, isso é muito relativo, vai depender de empresa para empresa. O que a gente sabe é que o ADS não é um bacharel. Então, se a empresa te pede um bacharel e você mostra para eles um tecnólogo, eu acredito que no mínimo eles vão querer ver alguns anos de experiência profissional em troca, já que você não tem o bacharel em si. Falando em anos de experiência, eu vou responder uma outra pergunta que eu recebo muito, que é o seguinte: é possível conseguir um trabalho nos Estados Unidos só com 1 ano de experiência? E primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que eu estou falando de conseguir um visto e não um trabalho remoto, porque isso é diferente. Então, será que é possível? Eu acho muito difícil, porém não é impossível. Eu particularmente não conheço ninguém que fez isso. Mas pensa assim, cara, para a empresa realmente querer te contratar, te dar um visto, pagar todos os custos extra, convencer o governo de que eles realmente precisam de você, entre várias outras coisas que eles precisam fazer para te trazer para cá, no mínimo a pessoa tem que ser muito boa no que ela faz e se encaixar muito bem no perfil da empresa. Então é muito raro alguém conseguir isso só com 1 ano de experiência. O ideal seria alguém com alguns anos de experiência, que provavelmente já liderou algum projeto grande, obteve bons resultados para sua empresa atual. Então, ser pelo menos um pleno seria o ideal para isso. E assim, se você tem anos de experiência, já participou de projetos de grande impacto, obteve bons resultados, a empresa que está te entrevistando não está nem aí para a sua faculdade. Então, para responder até a pergunta anterior, a sua faculdade até conta, mas quando você já tem alguns anos de experiência, eles não estão nem aí para isso. Outra pergunta que eu recebo muito: quais linguagens de programação estão em altas nos Estados Unidos que eu deveria estudar? E eu vou deixar uma imagem na tela para referência de vocês aí, mas de modo geral, as linguagens para desenvolvimento web sempre vão estar em alta. O Python fica lá em cima também, Java, C Sharp, e o Go é outra que tem ganhado bastante espaço. Algumas linguagens que são mais nichadas são as de desenvolvimento mobile, como Swift e Kotlin. Mas assim, qual dessas você deve estudar, né? E a resposta é simples, cara: estuda a linguagem que você for melhor. No trabalho, você vai mexer com mais do que só uma linguagem e vai ter que saber se adaptar. A empresa ela vai estar te contratando por você ser um bom desenvolvedor de software. E a linguagem que você está usando é só uma mera ferramenta de trabalho. Por exemplo, você nunca vai ver uma empresa de construção contratando um pedreiro porque ele é muito bom com martelo, e sim porque ele entende como uma obra funciona e é capaz de resolver qualquer tarefa independente da ferramenta a ser utilizada. Então vamos lá, baseado no que eu já falei, né? Se você tem alguns anos de experiência como programador e, claro, você consegue se comunicar pelo menos em inglês, o que mais que você precisa para conseguir um trampo como desenvolvedor aqui nos Estados Unidos? Nesse caso, na minha opinião, falta uma coisa muito importante, que é o Leet Code. No caso, né, os desafios de programação no geral. Se você for aplicar para uma empresa aqui, eu te garanto que eles vão ter pelo menos uma etapa no processo de entrevista deles, onde eles vão testar seu conhecimento. E para isso, muitas vezes eles usam questões no estilo Leet Code. E se você ainda não conhece, eu não sou patrocinado para falar isso, o Leet Code é um site onde você consegue praticar desafios de programação. Normalmente, nessa etapa da entrevista, você vai ter tipo 45 minutos a 1 hora e meia para resolver um ou alguns desses desafios. E eles são classificados em fácil, médio e difícil.
Porém, se você não está acostumado, até as perguntas fáceis vão parecer muito difíceis. E o jeito mais simples de pensar, que eles me ensinaram aqui na faculdade, é o seguinte: se você consegue resolver pelo menos uma questão média em 45 minutos sem olhar a resposta, aí você deve estar com uma boa preparação. Na hora da entrevista, acertar ou não vai determinar se você vai passar a entrevista em si. O que o entrevistador quer ver é sua maneira de raciocinar e explicar os seus pensamentos. Então, algumas coisas importantes para essa etapa são lógica de programação, estrutura de dados e algoritmos. Esses têm que estar muito bom no dia da sua entrevista. Dito isso, para responder a pergunta do vídeo de forma bem simples, o que você precisa para se tornar um programador nos Estados Unidos? E para mim, eu acho que você precisa de 3 coisas bem simples: alguns anos de experiência, você precisa saber se comunicar em inglês e, por último, conseguir resolver desafios da programação no estilo Elite Code. E eu vou botar uma quarta coisa aí também, que é um pouco de sorte, porque você tem que encontrar uma empresa que esteja precisando exatamente do que você tem a oferecer e queira te patrocinar um visto. Lembrando, esse vídeo é sobre conseguir um trabalho aqui que te patrocine um visto para você morar aqui. Em questão de trabalhar remoto para o exterior, aí a história é completamente diferente e eu posso abordar isso em algum outro vídeo. E se você chegou até aqui e está se perguntando como que eu vim para cá, o meu caso foi um pouco diferente. Eu não passei por esse processo porque eu fiz a high school, o ensino médio, e a faculdade aqui. Eu me formei aqui e, por ser residente na época, eu era considerado para vagas assim como qualquer outro americano que se formou comigo. Felizmente, eu tive a oportunidade de pular essa etapa do visto, mas eu vi de perto muitos amigos que eram estudantes internacionais, que vieram com visto de estudante, se formaram aqui e conseguiram visto para ficar. E esses que conseguiram, o que eu reparava de comum neles, era que muitos deles tinham bastante projetos no GitHub, eles eram ativos no LinkedIn e eles tiveram destaque na universidade fazendo pesquisa. Então, se você tem vontade de fazer algo parecido, eu te indicaria fazer o que eles fizeram. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, deixa um like, tamo junto e até semana que vem.